E aí o Rafinha me convenceu, o Rafinha Bastos me convenceu a ir pra São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, tudo aconteceu. O stand-up estava aquecido ainda, as coisas foram acontecendo muito em São Paulo. E aí, beleza? Bom, hoje eu vou conversar, bater um papo com Rodrigo Fernandes, hoje mais conhecido como Jacaré Banguela. Já tô indo lá encontrar ele. Marcamos de se encontrar num restaurante aqui. Agora já é meio-dia e pouco, meio-dia e 20 agora. Tô indo lá encontrar ele, tá nevando pra caramba. E se você não conhece o Jacaré Banguela, ele é um comediante. Está lançando um livro falando das histórias dele, as histórias engraçadas. O livro teria tudo para dar certo se não fosse eu. A gente vai conversar sobre o livro, sobre um pouco da vida dele, por que ele está vindo para cá, já que uma das metas dele é conhecer 5 países esse ano e o Canadá está sendo um deles. A gente vai perguntar o que ele achou do Canadá, o que ele achou de Toronto, né, mais especificamente, e mais algumas coisas. Então, vamos lá encontrar ele. Cheguei aqui para encontrar o Jacaré Banguela. Rodrigo, espero que ele esteja aqui porque eu tô atrasado. Peguei o ônibus, o lado errado do streetcar. Isso que eu moro aqui em Toronto, hein? Ó. Ah, ele tá ali, ó. Tá comigo dele. Vou gravar de novo. Tem gente. Bom, encontrei aqui, ó. Cheguei atrasado para bater um papo aqui com o Rodrigo Fernandes, mais conhecido como Jacaré Banguela. Tudo bom, cara? Tudo bom? Prazer, Joia. cara. Obrigado aí. Joia. Você é um cara bem humilde, velho. Por que, cara? Porque eu aceitei dar uma entrevista? Lógico, você nem me conhece. Não sou ninguém. Meu canal só aí. tem 4.000 inscritos. Não, mas cara, 4.000 inscritos não é um só. Acontece um pouco isso na internet, assim, da galera achar que... Porra, mas o Whindersson tem 15 milhões. Mas não é sobre quem o cara tem, é sobre quem você tem. Cara, 4.000... Imagina que você... Agora, a gente tá falando pra uma plateia de 4.000 pessoas. Você consegue visualizar 4.000 pessoas físicas, sentadas assim? Num teatro que você for, num jogo que você for, em qualquer coisa que você for. 4.000 pessoas é muita gente, cara. É como se você fizesse um vídeo e todas essas pessoas, toda vez que você solta um vídeo, essas pessoas vão até esse teatro de 4.000 lugares, sentam e assistem teu vídeo. É gente pra caralho, bicho. É gente pra caralho. Então, olá, 4.000 pessoas, vocês são foda. Você pensa nisso, porque você falou agora de 4.000 pessoas. Pô, se eu penso no que eu vou falar, porque tal pessoa pode se influenciar com aquilo que eu vou falar. Não, nem um pouco. Cada um que cuida da tua vida. Você fala se você se influenciar pelas coisas que eu falo, você se der mal, o problema é todo seu, cara. Não tenho nada a ver com isso. Não, eu vou viver no meu negócio. Porque eu percebo o seguinte, como que eu penso? Se eu ficar me fazendo ser alguém que eu não sou, quanto tempo eu consigo manter essa mentira? Não é mais fácil, já que é o meu canal, as minhas coisas, eu só sei quem eu sou e assiste quem quer. E as pessoas que forem gostando disso vão me seguindo, eu acho isso mais honesto do que eu... Uou! Cabelo colorido. Não é minha onda essa, cara. Eu vi que você comentou com o Rafinha Bastos, quando você conversou com ele, que você faz aquilo que você gosta, você não faz pra agradar um público. O Rafinha falou que é uma contradição, e realmente é um pouco, porque eu sou um artista, eu sou um comediante, meu trabalho é com o público. Então, provavelmente, o que eu teria que fazer é conseguir mais público pra me assistir, o que é realmente incrível. Só que aquilo que eu falei, se eu fingir ser quem eu sou, quanto tempo eu consigo segurar isso? Então eu prefiro mesmo fazer o que eu faço e querer que muita gente me assista. E aí eu fico no querer que muita gente me assista, é um desejo. É um desejo. Não é uma estratégia. Eu só quero que muita gente veja o que eu faço, porque eu adoro fazer o que eu faço. Mas, Rodrigo, o seu quadro, um dos meus favoritos, por sinal, é o Não Fale com o Motorista. Sim. É o que dá mais visualizações. Por que você não faz igual o Bolívia Talk Show, toda semana, o quadro da entrevista? Porque é muito difícil procurar pessoas para entrevistar. Que eu cansei um pouco de fazer, cara. Eu comecei a fazer em 2010. E já entrevistei uma porrada de gente. Gente legal ainda. Gente muito legal. Mas ele é um pouco cansativo de fazer, no sentido de marcar a entrevista e buscar o entrevistado. Eu estudo muito o entrevistado antes de falar com ele.
para eu poder saber o quanto esse cara pode render na entrevista. Eu vejo várias entrevistas do entrevistado antes, para não repetir as perguntas, para não ficar repetindo pergunta que o cara já respondeu 1 milhão de vezes, chatão isso. E é chato você ver um vídeo do cara, é sempre as mesmas perguntas. Respondendo o que ele já respondeu. Eu achei uma preguiça de entrevistador fazer isso, Até sabe? o João Gordo, você vê a entrevista do João Gordo, todo mundo pergunta a mesma coisa, até ele fica com, pô, de novo essa pergunta. Mas eu acho chatíssimo, eu sempre tento fugir disso, meu trabalho é fugir disso. Aí você cansou, Eu comecei em 2010, eu fazia só o Jacaré Banguela nessa época. Ao longo do tempo eu fui fazendo stand-up, fui fazer a série Anônimo, fui participar de longa-metragem, fui virar ator na Companhia de Comédia dos Melhores do Mundo, viajando o Brasil. Gravei mais um especial de stand-up. Eu fiz outros programas como Bangkooking, o Emagrece Gordo, enfim. Eu fiz tantas outras coisas, velho, que em algum momento eu falei, puta, eu quero fazer mais coisas. E se a minha preocupação for toda semana gravar uma entrevista no carro pra botar no YouTube, eu perco o tempo de fazer outras coisas. Mesmo sabendo que é o que mais dá visualização. Mas eu não faço porque dá visualização, eu faço porque eu gosto, cara. Acho que a visualização é uma consequência. É, a consequência. Mas é um quadro legal, cara. Eu sei. É um quadro legal. Eu gosto do resultado final dele, sempre gostei do resultado final De todos dele. que você já entrevistou assim no carro, qual que é o que você falou assim, puta, esse cara foi o melhor? E qual foi assim, o pior? Cara, eu tenho não tenho um só, assim, porque vários foram diferentes, mas grandes caras que eu já entrevistei. O Carlos Alberto de Nóbrega, foi um grande cara. O Paulo Silvino, que já faleceu. O Márcio Ribeiro, que já faleceu também. O Juca Chaves, foi muito legal. Acho que uns caras mais antigos da área que eu trabalho, que é da comédia e da comunicação, pra mim é sempre uma boa aula. Com certeza. É sempre ver esses caras que estão lá com 70, 80 anos falando sobre como eles conseguiram se estabelecer naquilo que eles vivem até hoje. Então, pra mim, sempre foi uma grande aula poder falar com esses caras. Então, esses são, pra mim, os tops de entrevista, assim. Que da hora. E o pior, assim, que você falou assim, puta, achei que a entrevista ia ser boa, mas não rendeu. Cara, tem uma única entrevista que eu fiz que eu nunca botei no ar. Que foi com uma garota do Rio de Janeiro, que ela tinha um canal do YouTube. Ela tinha um canal no YouTube, acho que o canal dela nem existe mais. E a entrevista, cara, não rendia, assim. Eu fazia pergunta, a garota não respondia, não ia pra lugar nenhum. E eu fiquei um tempão puxando o assunto, assim, não ia. Aí quando eu cheguei em casa, joguei tudo no programa de edição e fui assistindo, eu falei, cara, não vai ser uma forçação de barra botar isso no ar, cara, porque não ficou bom. Não ficou bom, assim, o papo não vai, a garota acho que não queria dar entrevista, topou, mas depois não quis. E aí eu nunca botei no ar. Mas faz tempo isso. Eu morava no Rio, foi em 2011. Nossa, 2010, 2011. E desse daí, você tá lançando um livro, né? Lançou um livro, Lancei, né? tinha tudo pra dar certo se não fosse eu. Até você fez um curta-metragem de Fiz. uma história, pô, ficou com aquele sabor assim, pô, quero o próximo capítulo. Vai ter. Ela termina e... Vão ter, esse ano eu vou fazer 12 histórias. E é isso também, eu vou Mas gravar, eu vou fazer é 12... continuação daquilo? Não. São histórias isoladas. É a continuação porque é a mesma vida, né? É o mesmo cara. Mas esse ano eu vou fazer 12 curtas de histórias do livro. Caramba. Então nisso também eu não podia, tipo assim, produzir um curta-metragem. É difícil isso, cara. Essa equipe toda, e como eu vou atuar, dirigir e produzir, porra, como esse primeiro foi um teste. Eu fiz um pra ver se eu dava conta de produzir. Você fez tudo ou teve mais alguém envolvido ali? Não, a direção, a produção é minha. E eu sou o personagem principal, sou o protagonista. Então eu fiz um pra ver se eu teria capacidade organizacional de mover essa galera e dirigir todo mundo. Tá, mas quantas pessoas por fora ali envolvidas? Cara, ali tinham 2 atrizes, a maquiadora, o cara do making off, o cara do som, 2 diretores de fotografia e 2 caras do drone. Tinham 9 pessoas. Caramba, bastante gente, né? 9 pessoas pra 3 aparecerem no vídeo. É muita gente, cara. É muita gente. Quanto tempo você gravou? A gente gravou... Cara, a gente começou a gravar 2 horas da tarde e terminou 8h30 da manhã. Do dia seguinte, sem parar. Nossa, pauleira, hein? Sem parar, foi pauleira. Então eu também tive que sacar isso. Eu achei que a gente ia gravar em menos tempo. E eu tive uma equipe muito foda, incrível, uma equipe incrível, que ficou comigo. Não, foram 10 pessoas, que tinham um assistente ainda.
10 pessoas. Uma equipe incrível que, tipo, quando foi dando meia-noite, 1h, e eu assim, cara, falta coisa pra caralho pra filmar. Os caras, Banguela, vamos nessa, velho. Vamos nessa, até acabar. Não é que eles falaram assim, puta, tem que ir embora, tem que dormir, minha família. Não, os caras ficaram, velho, até 8h30 da manhã. 3 pessoas ficaram até 8h30 da manhã. Que massa. Então, cara, foi assim, foi sensacional. Mas eu comecei a perceber que, ok, eu tenho que dividir melhor esse tempo. Talvez um curta demore 2 dias pra gravar, 2, 3 dias, e não um dia só. Um dia só. Apesar de ser 6 minutos no vídeo, né? Mas pra ele ter 6 minutos, é igual um longa-metragem, né? O cara fica 3 meses pra fazer 2 horas, né? 3, 4 meses pra fazer 2 horas de filme, então parece que demora um tempo mesmo fazer uma coisa curta. E além dos curtas, você tem um projeto de fazer um filme também, né? Mas o filme é você atuar ou você... Eu sou protagonista, roteirista e produtor, mas eu não sou diretor. Eu não vou dirigir. Aí é um diretor de cinema que vai dirigir mesmo. Tem previsão? De lançamento? Cara, Vai bota até gravar... dezembro. É esse ano. Esse ano vai. Mas não começou a gravar nada? Não. Eu tô na 4ª versão do... Inclusive aqui em Toronto eu vim um pouco também para escrever a 4ª versão do roteiro. Já escrevi 3 versões e muita gente leu e deu pitaco, eu vou escrever a 4ª versão. Você veio pra cá pra escrever um roteiro, por quê? Você tá viajando pra escrever roteiro em cada lugar que você viaja? Não, porque o roteiro já tá fechado. Só que como é o carnaval agora no Brasil, esse é um tempo que eu queria estar longe do barulho. E eu aproveitei pra viajar, porque o Brasil tá tudo parado, e é um bom tempo pra eu poder escrever e ficar tranquilão. E por que você veio pra Toronto? Cara, porque eu nunca vim pro Canadá, e todo mundo sempre fala muito bem do Canadá. Escolheu Toronto por causa da Carol Zócoli? A Carol Zócoli já tinha convidado e eu tinha visto alguma coisa ou outra na internet e falei, não vai ser um bom lugar. Que massa. O seu objetivo esse ano é conhecer quais países? 5 países. Mas quais são? Já tem 2. Não sei. Um é o Panamá, que você... Não, um é o República Dominicana. República Dominicana. Eu fui pra Punta Cana. Canadá o segundo. Tem mais 3 ainda aí. Mas não tá na lista aí, né? Esse mundo é muito grande, cara. Bom, se você for pra Europa vai ser mais do que 3, né? Aí é fácil. Eu penso em Barcelona, tenho curiosidade de conhecer Barcelona. Falam muito bem, falam que é um lugar bonito. Tenho curiosidade. Talvez seja, talvez não, depende do preço das coisas, né? Isso é verdade. Mas e aqui em Toronto, o que você achou da cidade até agora? Fria, né? Meu ovo tá congelado. Você nunca tinha pegado neve? Os 2. Antes? Primeira vez? Eu tô com o ovo bem congelado mesmo. Eu comprei uma calça térmica, mas não tá me segurando não, cara. O ovo dói. É que o material brasileiro é diferente, né? O ovo e meu pé, cara. Meu pé tá congelado. Eu não comprei bota, eu não quis comprar bota de frio porque eu vou ficar 4 dias só. Meu tênis é de tecido, então eu só tô me fudendo bastante. E o inglês? Você fala bem inglês? Falo. Eu entendo. Seu stories lá. Eu entendo mais do que falo, mas eu não tenho vergonha de falar. Acho que o principal é isso, cara. Entender. Não, e não ter vergonha de falar. Você é turista, velho. Tá falando errado mesmo. Você tem que se comunicar e conseguir o que você tá procurando. Exatamente. As pessoas falam, não tem inglês bom. Foda-se. Foda-se, importante se comunicar. Eu fui pra Orlando e Miami algumas vezes e é muito legal ver as velhas, as mulheres velhas, falando, porque ela vai falar com o vendedor e a mulher tava procurando gravata. E ela falando pra vendedora, fala assim, gravata. Aí a vendedora dela, gravata, homem, gravata, assim, gravata. E a vendedora assim, dela, nossa senhora, gravata, sabe gravata, homem, que amarra assim, gravata. E a vendedora, e a brasileira tava puta, porque a vendedora não tava entendendo ela. E ela repetindo, gravata que põe no pescoço, gravata. E a vendedora assim, sorry, cara, você que não sabe falar a língua do país que você tá, cara. E você tá bravo com a vendedora. Então fala, velho, vai nessa aí, cara. Vai falando. Sabia que é assim que aprende, Rodrigo? Não tenho a menor dúvida que seja. Assim que aprende, eu também já... É igual sexo, você vai fazendo. Uma hora você vai ficar bom ou não. Prática. Ou não. No meu caso, eu tô no ou não ainda. Uma hora eu aprendo. E esse reencontro com a Carol Zócoli, que ela te mostrou como que é a diferença as casas de espetáculo aqui com as casas de espetáculo no Brasil? Cara, eu percebo pela plateia. A plateia é outra. A plateia aqui já tá mais acostumada à comédia, né? A comédia é uma coisa que tá estabelecida aqui no Canadá há muito tempo. A gente foi no Second City, que é uma casa de comédia aqui. O Leandro Hassum se apresentou lá. O Leandro Hassum se apresentou lá. Mas o Lorne Michaels, que é o cara que criou o Saturday Night Live nos Estados Unidos, ele é canadense. Ele já tinha visto muita coisa do Second City. Tanto que boa parte do primeiro elenco do SNL era todo do Canadá, de Toronto. Por causa do Second City. Então,
Isso em 1974, o SNL no Brasil. Então isso nos anos 60, isso aqui já estava fervendo de comédia. Então isso é muito legal, assim. Então a diferença que eu percebo é, você pode brincar com mais nuances do humor, porque a plateia vai entender. No Brasil o stand-up tem 15 anos, não tem 20 anos no Brasil. 20 anos, Então a plateia ainda está começando a entender, tem coisa que você vai na sutileza e a plateia ainda não entende. Mas é uma questão de tempo, não é uma questão de burrice, de ignorância nem nada, é tempo. Mas as hoje... pessoas vão chegar nesse ponto. Mas hoje tá melhorando, né? É muito. Depois que o Danilo Gentili montou lá o Comedian, sim. Ele foi pra televisão, aí já começou a... Eu comecei em 2010, eu faço 8 anos de stand-up. E, velho, eu consigo ver claramente o quanto a plateia já entende as nuances de coisas que eu sei que eu posso fazer no palco e a plateia vai entender. No começo não, no começo era mais difícil. No mundo ali do stand-up, existe panela também? Grupinhos? Não vamos convidar o cara aqui porque ele não faz parte do nosso grupinho, não tem isso. Não, acho que o cara não é convidado por algum vacilo que ele deu. Mas é claro que existem pessoas, por afinidade, que se juntam e ficam trabalhando entre elas. Mas eu não vejo como um grupo fechado. Mas você acha que quem é de São Paulo tem mais espaço do que quem está espalhado para outros estados? Não, até porque em São Paulo tem muita gente que não é de São Paulo e está em São Paulo. Tem muita gente que não é de São Paulo. Mas, por exemplo, você hoje mora em São Paulo, o Renato Albani mora em São Paulo, sim. O Afonso Padilha. Eu sou de Cuiabá, o Albani é de Vitória. Todos vocês tivessem saído das cidades suas de origem, você acha que teria crescido? Mas São Paulo é um polo de tudo. É um polo de tudo. Tanto que eu fui primeiro para o Rio de Janeiro. Eu fiquei um ano no Rio para descobrir que não era o Rio de Janeiro o lugar. Eu fiquei um ano achando que as coisas iam acontecer no Rio de Janeiro. Você queria trabalhar na Globo? Não, eu queria ser artista. Artista. Eu saí de Cuiabá pro Rio de Janeiro e falei assim, eu vou ser artista. Aí eu fiz uns cursos de teatro lá, curtos de 3 meses e tal. Uns 2 cursos de 3 meses, querendo ser artista. Só que, cara, todo mundo quer entrar na Globo. Meio que existe uma pressão. É meio como você morar em Brasília e a pressão você tem que fazer concurso público. Se você mora em Brasília e quer ser qualquer outra coisa que não um concurseiro, você é um ET naquela cidade. As pessoas falam assim, como que você não quer fazer concurso público, cara? Você é louco. Aí no Rio de Janeiro é assim, não, eu quero ser artista. Pra entrar na Globo, não. Como que você não quer entrar na Globo? Você tá no Rio de Janeiro. E eu falo assim, caramba, eu quero trabalhar, eu acho muito foda isso. Gosto do mundo da arte. E aí o Rafinha me convenceu, o Rafinha Bastos me convenceu a ir pra São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, tudo aconteceu. O stand-up estava aquecido ainda, as coisas foram acontecendo muito em São Paulo. Então São Paulo é um polo de tudo, cara. São Paulo funciona todos os dias da semana. São Paulo é a América do Brasil. É onde as pessoas vão tentar a vida em São Paulo. Exatamente. Fala um pouco do seu livro aí, onde o pessoal encontra o livro seu? Tem na internet? Tem Meu livro aqui, ó. Tinha tudo pra dar certo, se não fosse eu. Que eu deveria ter trazido 2. Vamos deixar esse ISO automático corrigir, olha lá, ó. Tinha tudo pra dar certo se não fosse eu. É o livro do Jacaré Banguela. Vou falar como Silvio Santos agora, que é incrível esse livro. São 50 histórias reais de vezes que eu me dei mal com mulheres. Se a gente der uma folhada aleatória aqui, a gente cai na história. O falso vencedor. Esse aqui foi um dia que eu... deixa eu chegar no final aqui. Ok, é o dia que eu saí com uma... Eu estava saindo com uma garota em Curitiba. E aí eu tava muito querendo ficar com ela, mas ela não tinha dado abertura, mas a gente tava passando o dia inteiro juntos. Aí à noite a gente tava no restaurante, chegou um amigo meu e falou, Banguela, então eu vi que ele conhecia ela, cumprimentou ela também, sentou na mesa, a gente ficou conversando. Aí chegou um amigo meu do Rio de Janeiro, aí chegou um amigo meu de São Paulo e sentou junto também. E aí Banguela, beleza, cumprimentou a menina também. Eu falei, eles conhecem a menina, a galera conhece a menina, beleza. Aí ela falou, preciso ir no banheiro. Ela foi no banheiro e os caras falaram assim, pô, Banguela, tá pegando também? Eu falei, como assim? Ela falou assim, não, porque ele já pegou, não, eu também já peguei, né? Foda, né? Foda. Eu falei assim, foda, ela é foda, muito foda. E aí eu percebi que os 2 caras já tinham ficado com ela e eu não. E aí eu menti que estava pegando só pra que eles não tentassem pegar. Então eu fui um falso vencedor, assim, é como tipo, não, tô pegando, não. Tô tranquilo, não, tipo, não tenta pegar não, porque hoje sou eu que tô pegando. Foi meio que isso, assim, então foi falso, e não peguei. Aí ela foi me deixar no hotel e a gente não ficou, não. Pra você. Muito obrigado, cara. Nada. Tem que assinar. Vou assinar. E se o pessoal quiser comprar online... jacarebanguela.com.br/livro.
youtube.com/livro. Exatamente. Até tem uma história no canal dele, você pode entrar no canal dele, se você não é inscrito no canal dele, não conhece ainda, você vai lá, se inscreve e procura a história que ele contou. O Dia da Marmota. O Dia da Marmota, que ele fez o curta, mas também que eu recomendo com o Renato Albani. Que pressão é essa? Que vocês chegaram a conhecer a menina. Nossa, que história engraçada. A história é louca. 4 anos depois. Assiste lá. O link tá aqui na descrição. Valeu, galera. Então fica por aqui. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau.